Graças ao nosso Senhor que nos dá vitória, nos sustentou até aqui, continuará nos sustentando e estamos aqui hoje iniciando mais uma semana, porque Ele tem cuidado de nós, cuidado da nossa casa, da nossa família, do nosso lar, do nosso trabalho, da nossa saúde, da nossa salvação, e o Senhor é esse Deus misericordioso que nós servimos e estamos aqui hoje no mesmo espírito, no mesmo propósito, numa mesma comunhão, para louvar e engrandecer o seu santo nome. Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon. Se ficar difícil de achar Filemon aí, procure Hebreus. Um pouquinho antes de Hebreus, fica mais fácil de achar, né? Por ser só uma página, é um pouco mais difícil de encontrar. Filemon, nós vamos ler do versículo 1 até o número, versículo número 22. Os irmãos que estavam aqui, acho que numa quarta-feira, né? Os irmãos lembram que nós comentamos sobre a carta de Paulo a Filemon, onde nós conversamos acerca da comunhão, né? E hoje é um dia propício mais ainda para isso, porque hoje nós estamos à volta da mesa da ceia do Senhor e hoje é dia de comunhão, de coinonia, dia de participarmos junto, de família, né? De convivermos, de vivermos, de compartilharmos do corpo do Senhor, e isso é bênção para as nossas vidas. Nós vamos continuar aqui conversando, falando sobre a carta de Paulo a Filemon. Da outra vez que eu conversei com os irmãos, nós falamos sobre essa questão da comunhão, essa união, esse propósito único, comum entre nós, né, que transcende essa questão do ser humano, né, somos seres sociáveis, né, e precisamos do outro, sozinho nós não conseguimos viver, nós entramos em depressão, nós dependemos de interagir com as pessoas, né, com os demais, com o próximo, com o amigo, com o irmão, colega de trabalho. A gente precisa dessa rede, né, de comunicação. E acho engraçado, tem pessoas que falam, né, eu não gosto de gente, eu não sou sociável, mas não tem como, né? Isso a gente é até uma contradição, porque eu não tenho como viver sozinho no mundo, eu dependo, tudo que eu consumo, desde tudo, é interação pessoal. Então, e o nosso primeira comunhão em casa é família e na nossa igreja também. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa carta de uma forma mais prática hoje, de forma mais prática para a gente ir entendendo o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Todo mundo achou? Versículo 1 nos diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. E por isso mesmo tenho em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim.
Mando-o de volta a você, como se fosse meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque, graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Amém. O título da nossa mensagem aqui, acho que não vai aparecer para a gente aqui, né? Mas quem está assistindo lá na internet, ele vai ver, as pessoas vão ver que é uma igreja em minha casa. O Alex falou, quarta-feira, foi isso, Alex? Sobre esse mesmo título, uma igreja em minha casa. Só que o título é igual, mas hoje a nossa reflexão será um pouco diferente. Aquilo que o Senhor falou através da vida do Alex, guardamos no nosso coração, e Deus tem uma porção também para nós aqui nessa manhã. Falando sobre a carta de Paulo a esse irmão Filemão, eu fiquei pensando sobre a vida de Onésimo, esse escravo a quem Paulo se refere, chamando de irmão, chamando de meu filho, falando que ele foi gerado no coração de Paulo como filho, e comecei a refletir e falar com Deus, e começou o Senhor dizer algo ao meu coração, para que a gente possa pensar e imaginar aqui nessa manhã a situação desse escravo chamado Onésimo. E aí eu comecei a entender, tentar entender um pouquinho a vida de um escravo no mundo antigo. Por que que antigamente existia um índice tão grande de escravos? Tantos escravos, milhares, milhões de escravos que eram usados para fazer os serviços mais pesados. A própria Bíblia, né, nos fala sobre isso, o próprio povo de Israel. E a gente, para entender um pouquinho essa situação, aí a gente precisa pensar por que tinham tantos escravos naquela época. A Bíblia nos fala sobre pessoas que tinham, né, adquiriam dívidas, e aí chegava a um ponto que não podiam pagar, não tinha como pagar, a pessoa se tornava escravo de outro. Pagava para pagar a dívida, pagava com a sua própria vida, deixava a família, deixava tudo para trás, ia viver em uma fazenda, em algum outro lugar, pagando como escravidão, como prestação de serviço. Mas a maior contribuição para esse comércio, para o comércio de escravidão, eram as guerras. A gente vê o exemplo da Grécia antiga, eles investiam contra outras nações, contra outras cidades, outros povos, venciam as guerras, e os homens eram tornados, os prisioneiros de guerra, eram tornados escravos. E o que a Grécia fazia? O que essas nações que subjugavam faziam? Eles vendiam esses homens para traficantes de seres humanos. Essas pessoas eram vendidas, adquiridas e comercializadas como escravo. Inúmeras situações. Uma delas, a mais relevante, é essa questão das guerras, que conquistavam e tornavam
os homens escravos como comércio. Dá para a gente imaginar, irmãos, hoje como seria se no Brasil a gente tivesse aqui uma invasão de uma nação maior, a gente vê hoje na Ucrânia, e a gente tem ideia do que é isso? Temos o Brasil invadido, dominados, muita morte, e a gente que sobrasse vivo era arrancado da nossa família, do seio da sua família. Pai, filhos, aqueles que tinham boa saúde, eram arrancados, deixavam as mulheres, as crianças e os homens eram acorrentados e vendidos como mercadoria. A gente não faz ideia do que é isso. E já é motivo da gente glorificar a Deus por isso. Mas a gente não faz ideia o quanto deveria doer uma mulher, um pai, de repente uma mãe já idoso ver o seu filho, o seu marido ser levado e nunca mais iria ver. Nunca mais teria notícia. Saberia que ele tinha se tornado um escravo, mas se tinha adoecido, se tinha morrido, se estava apanhando, passando fome, frio, iria ficar esse ponto de interrogação na mente da família para o resto do tempo. Na Roma antiga, como em outros lugares, escravos eram ser privado de direito. Não tinha direito nenhum. Do ponto de vista jurídico, é uma coisa, ou era um animal. Era colocado no mesmo nível de um objeto, de você comprar uma mesa, uma cadeira, ou comprar um cavalo, um animal qualquer. O escravo era colocado nesse mesmo patamar. E diante da justiça, do tribunal, escravo não tinha direito. Não existia, era invisível. O direito civil romano previa uma categoria comum na qual se podia classificar tanto animais como escravo. No que concerne ao direito, o servo ou escravo é tido como nulo. O escravo não podia servir de testemunha para ninguém. Tem alguma testemunha? O meu escravo viu. Não serve. Não podia requerir direito, não tinha nada. Era o ninguém. Seu dono tinha poder sobre ele de vida ou morte. E a gente aqui no Brasil, a gente fala muito de escravo e a gente se refere, a gente já pensa em cor de pele, né? Aqui não, escravo era qualquer um, independente de cor, de raça, do que fosse. O seu senhor ele tinha poder de vida ou de morte. Se fez raiva, o patrão mandou, varre essa calçada aqui. E o patrão no dia tivesse acordado de virado, irritado, e ele achasse que não ficou bem feito, ele matava, simplesmente. Assim. Ele que pagou o dinheiro, o preço, não pagava, matava, pronto. Não precisava dar satisfação para ninguém, não tinha problema com polícia, com justiça, com nada, era um objeto dele. Era assim, irmãos. O escravo não podia ter família. O escravo não podia possuir patrimônio. A grande maioria nem sequer sabia ao certo a sua própria idade. Imagina você? Eu sou um jovenzinho, um adolescente que foi crescido no meio daquela situação, chegava ao ponto que não sabia nem o seu nome, nem a sua idade, nem de onde veio. Não foi assim que os irmãos de José fizeram com ele, né? Vamos vender ele aí como os mercadores aí. Não saber nem a sua idade. A gente consegue sentir a dor dessas pessoas? Havia uma prática comum antigamente, quando um escravo fugia, a gente começa já a pensar em Onésimo. Não sei se era a situação dele, mas havia uma prática comum quando o escravo fugia e ele era capturado ou recapturado, era marcado na testa com ferro quente, com a letra F, de fugitivos, de um servo
fujão. Todo mundo que olhasse para aquele escravo saberia que aquele escravo tinha fugido ou gostava de passar a perna no dono, já tinha feito isso, para que aonde ele chegasse, se ele se atrevesse novamente, as pessoas saberiam que aquele era um escravo que havia fugido do seu dono. Se alguém causava ao escravo uma lesão corpórea, por exemplo, não tinha direito de se queixar-se à autoridade. Se alguém batesse, chutasse, humilhasse, cortasse, ferisse, o que fizesse, ninguém precisava dar satisfação e o escravo não tinha para quem reclamar, a não ser o seu dono que cuidasse dele. Se um escravo, quando o seu dono achasse que não servia mais, ele abandonasse aquele escravo, nem por isso ele se tornava livre, mas sim uma coisa sem dono. Abandonava no meio da rua, no meio de uma estrada, não me serve mais. Qualquer um que passasse podia pegar esse escravo aqui. Quem és tu? Eu sou um escravo abandonado. Vou levar você para minha casa, você vai me servir para alguma coisa. Era assim como você vê, a gente vê aqui cachorros que se abandonam na rua assim. Era um escravo quando o seu senhor não queria mais. Escravo era um instrumento de produção ou um instrumento agrícola falante, apenas isso. Alguns escravos eram submetidos a trabalhos, os escravos, né, eram submetidos a trabalhos pesados e humilhantes, como a servidão sexual fazia parte do cotidiano de muitos escravos na Roma antiga. Eu li um escritor latino chamado Catão, do século II, uma parte de uma carta que ele escreve ao seu dono, ele dizia assim: ao autor dá ao dono da propriedade o seguinte conselho, sem meias palavras, abre aspas, bois velhos, carros velhos, ferramentas velhas, um escravo velho, um escravo doente, como tudo que é supérfluo, que ele, né, o proprietário, que venda, que se livre disso. Esse era o nível de uma pessoa escrava no mundo antigo. O único valor que um escravo tinha era apenas o valor pago pelo seu dono como qualquer outro objeto. E aí a gente começa a ver a vida desse escravo Onésimo, a qual nós lemos aqui nessa manhã. E interessante, lindo, que no Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 16, a gente vê o nosso Cristo Jesus tomando lugar de escravo, tomando a posição de escravo. Vamos ler? João capítulo 13, versículo 16, só para a gente lembrar. Essa é uma passagem bastante, né, lida e conhecida. João 13, 16 nos diz assim: digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Aqui a gente sabe que quando Jesus ele lava os pés dos seus discípulos, ele pega uma bacia, um pano, e começa a lavar os pés dos discípulos, que Pedro, né, fala: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. Jesus está tomando o lugar do escravo, o menor escravo que tinha na casa. Era aquele que quando chegava o viajante, chegava uma visita, naquela época não tinha asfalto, né, igual a gente anda com o pé limpinho, viajavam, pé no barro, pé no pó, chegava na sua casa com o pé sujo, o pé cheio de poeira ou talvez de lama, em época de inverno. E aí você, ao entrar dentro da casa, tinha um servo, um escravo, com uma bacia de água na mão e uma toalha para lavar os pés da visita que chegava na casa. E Jesus toma justamente o lugar desse escravo para nos dar exemplo para nós aqui nessa manhã. Jesus falando: olha, vocês me chamam de mestre, realmente eu sou mestre. E aí eu peguei o lugar desse escravo menor da casa, um dos menores da casa, para dar o exemplo para vocês, que assim como eu faço, vocês que são os meus discípulos, também devem fazer, servir o seu próximo.
Mas, irmãos, voltando à carta de Paulo a Filemão, nessa carta, Paulo nos ensina sobre relacionamentos. Essa carta fala de amor, essa carta fala de gratidão. Nessa carta de Paulo a Filemão, nós vamos ver Paulo elogiando a vida de Filemão. Nessa carta, nós vamos ver aqui, nós veremos incentivo de Paulo a Filemão. Essa carta nos fala de restituição. Essa carta de Paulo a Filemão, ela fala sobre perdão. Essa carta fala sobre reconciliação. E nós vamos degustar aqui um pouquinho a palavra de Deus. Vamos falar sobre alguns pontos interessantes dessa carta de Paulo. A vida cristã é totalmente sobre relacionamentos. Nos relacionamos com o próximo, com o nosso irmão, com Deus, consigo mesmo e até com os nossos inimigos. Filemão era um homem rico, era dono de escravos, possuía escravos, mas esse homem rico era filho na fé do apóstolo Paulo. Veja só que encontro maravilhoso. Esta carta é enviada a Filemão, a sua esposa, a esposa dele, a Áfia, e provavelmente, talvez, o filho de Filemão, que seria o anfitrião da casa, Arquipo, Arquipo, não sei pronunciar o nome direito, sem acento, e toda a igreja que se reunia na casa de Filemão. E isso nos indica que na casa de Filemão existia uma igreja. Eu já falei isso aqui na quarta-feira. Era lugar de encontro, era lugar de culto, era lugar de reunião. Paulo escreve essa carta da prisão em Roma. Paulo estava preso. E a gente vê que quando ele escreve, ele fala para Filemão aqui, eu servo, eu prisioneiro de Cristo. Paulo não fala que estava sendo prisioneiro de Roma, não. Ele fala que estava preso, mas prisioneiro de Cristo. Prisioneiro pela causa do Evangelho, prisioneiro por amor à palavra de Deus, ao reino dos céus. Ele estava sendo prisioneiro por pregar a palavra, por pregar Cristo Jesus. Ele não fala, não, eu fui preso pelas autoridades de Roma, não, ele fala que ele deixou-se ser escravo, prisioneiro, por amor a Jesus Cristo. E nessa prisão, Paulo encontra esse escravo fujão Onésimo. E através de Paulo, Onésimo, o escravo fujão, conhece Jesus Cristo. Possivelmente, nessa amizade, nesse relacionamento, nesse convívio, nesse relacionamento interpessoal entre Paulo e Onésimo na prisão, provavelmente Paulo pergunta, mas quem és tu, Onésimo? E Onésimo, conhecendo Jesus, ele sabe que agora ele não pode mentir, ele é uma nova criatura, uma nova pessoa. Que Onésimo agora é gente. Veja só, de escravo agora Onésimo começa a entender que ele agora em Cristo Jesus ele é uma pessoa, ele tem um nome, ele tem uma razão de vida, que Jesus traz uma nova perspectiva de um homem que além de ser um escravo, nós vemos aqui o direito zero, além de ser um escravo, pior ainda, que fugiu, escondido. Às vezes a gente brinca e fala assim, mas cuidado que tem jeito de piorar tudo, Tem jeito de ficar pior, irmãos? Tem. Eu era escravo e agora piorou que eu sou um escravo fujão. Se meu dono me pegar, eu estou perdido. E aí Paulo apresenta Jesus Cristo para Onésimo. E aí Onésimo, ele pensa, eu já não tenho nada, eu estou negativo ainda, eu tinha nada, agora eu tenho menos ainda. Eu preciso confessar os meus pecados. E eu imagino aqui, eu estou conjecturando, Paulo conhecendo Onésimo, Assim a gente conhece uma pessoa e a gente vai batendo papo, a gente vai ampliando a amizade, vai ampliando a nossa intimidade nos nossos relacionamentos. Aí Onésimo fala para Paulo, eu estou aqui porque
eu vim fugido do meu dono. Imagina, Paulo ganhou um cooperador, Onésimo estava ajudando ele. Imagina Paulo, né, pensa, não, vamos deixar isso quieto, né, já fugiu mesmo, está aqui escondidinho, deixa, bola para frente, você já aceitou Jesus, seus pecados já foram perdoados, irmão, agora fica aqui me servindo. Não, essa carta trata de restituição, de honestidade, de caráter, de integridade. Isso deve ser as nossas vidas em Cristo Jesus. Eu errei, eu preciso me reconciliar. Eu errei, eu preciso reparar os meus danos. Jesus Cristo me ensina que quando eu causo alguma lesão ao meu irmão, eu preciso reparar os danos, os prejuízos, as perdas. Irmão, essa carta aqui é fantástica. A gente tem assunto aqui para tratar durante toda a nossa vida nessa carta de Paulo a Filemão. E aí a gente vê Paulo, ele envia Onésimo de volta para o seu dono. Aí eu lembrei quando Jacó, ele retorna, depois que ele engana o seu irmão Esaú, que ele retorna para ter um encontro com Esaú. Ele manda um monte de presente na frente, manda um povo na frente, vai para amansar o coração, que depois eu chego por último. E aqui eu imagino Onésimo retornando à casa do seu senhor, depois de ter fugido. Imagina a criança, eu imaginava quando eu apanhava, minha mãe me pegava, né? Acho que vocês nunca fizeram isso, né? Eu aprontava, minha mãe sabia que eu ia apanhar, eu corria para a rua. Sabe o que minha mãe fazia? Eu não vou correr atrás de você, não. Uma hora você vai ter que entrar. Não era assim? Uma hora você vai ter que entrar em casa para dormir, para comer, para dormir, para tomar banho, e eu te pego. E aí eu ficava brincando na rua, pipa, bola, e ia indo. Só que aí antes chegava a hora do meu pai chegar, e a hora que meu pai chegava, pronto. E aí não tinha jeito, irmãos, eu tinha que voltar para casa. Às vezes, sabe o que minha mãe fazia? Fazia de conta que esquecia. Falava nada, entra, não vou te bater não, né? O primeiro fake, né? Eu vi no Facebook esses dias, não vou te bater não, entra. Aí eu estou desconfiado, olhava assim, né, com a mão para trás, olhava para ver se a cinta estava na mão, não tinha cinta. Acho que minha mãe me perdoou, e entrava. Às vezes eu estava no chuveiro, no dia de frio, aí minha mãe entrava com a cinta. Aí o couro comia. Já apanhou, já no da mãe, hoje em dia não pode mais, né? Pode mais bater. Mas, irmãos, eu imagino Onésimo nessa situação. Paulo fala, você tem que retornar para a casa do seu Senhor. Eu imagino o frio na barriga desse homem. E parece que eu vejo Paulo, ele manda, e nós lemos aqui que Paulo, ele manda assim, para o Senhor dele, para Filemão, olha, receba, né? Paulo, ele não é nenhum bobo, ele conhecia das leis. Ele escreve, olha, receba Onésimo, ele já está livrando o couro de Onésimo aqui. Ele receba Onésimo gerado, meu filho gerado no meu coração. E qualquer dano, tudo, o prejuízo que ele te causou, eu pago. Eu vejo aqui esse ex-escravo voltando com um cheque em branco na mão para o seu senhor. Paulo fala assim para ele, ó, qualquer prejuízo que Onésimo te causou, eu pago. E aí eu vejo Jesus Cristo no Calvário, cravando aquela nota que nós devíamos, as nossas dívidas lá na cruz, com os pregos. Ele falando para mim, para você aqui nessa manhã, olha, escravo do mundo que vocês eram, eu estou pagando a dívida de vocês, a preço do meu sangue. Vocês não devem nada. Se o prejuízo, a causa, o motivo das cadeias, das algemas que prendiam vocês, eu paguei o preço, vocês não devem mais nada. E eu vejo esse escravo aqui retornando
para a casa do seu Senhor, com seguro de vida na mão, que Paulo envia para ele essa carta. Fala, olha, todas as dívidas dele deixa comigo. Eu pago o preço que for por esta vida. Paulo agora envia Onésimo, seu cooperador, de volta ao seu dono, rogando para que o recebesse como se fosse o próprio Paulo. Paulo nos ensina sobre honestidade, integridade e grandeza de caráter. Paulo o coloca-se no nível de escravo, apresentando-se como prisioneiro de Cristo e não como apóstolo. Paulo não usa sua autoridade como apóstolo sobre a vida de Filemão para exigir sua vontade a Filemão, mas apela pelo amor, apela pelo bom senso. Paulo tinha toda a autoridade para isso. Olha, eu como apóstolo de Cristo, eu exijo, Filemão, que você abra a mão e perdoe o seu escravo Onésimo. Não, Paulo não exige. Não é assim? Às vezes a gente quer mandar nas pessoas, às vezes a gente quer ter autoridade. Não é assim? Tem pessoas que vai com o seu distintivo na mão. Olha, eu sou a autoridade. Olha, eu sou o pastor da igreja. Aqui quem manda sou eu. O chefe lá, né? Olha, eu quem mando aqui nessa empresa, nesse departamento, a responsabilidade é minha. Mas quando a gente se dirige às pessoas com esse autoritarismo, a gente fecha muitas portas. Não é mais fácil você lidar com uma pessoa gentil, com uma pessoa que pede por favor, com uma pessoa que agradece, com uma pessoa que te trata bem, com uma pessoa que você conhece, você sabe que tem todo o direito de falar, né, com você, com autoridade, mas quando a pessoa chega e pede por favor, não tem como você dizer não. E Paulo é um grande estrategista, um diplomata. Paulo é um grande negociador e nós precisamos aprender com Paulo esses dons, essa perícia. Paulo, ele chega no coração de Filemão. Ele fala, olha, eu poderia exigir, mas eu quero te pedir por amor, para que tudo que você faça não seja por obrigação, mas que seja de bom grado, com alegria, com prazer de servir a Cristo. Se Paulo não usa toda essa estratégia diplomática para chegar ao coração de Filemão, a probabilidade do perdão seria bem pequena. Veja, nós lemos no versículo 8 e 9. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Então, Paulo, ele sabe como abordar o assunto com Filemão. Ele chega primeiro elogiando. Ele chega primeiro levantando o ânimo, a alegria. Sabe o filho quando chega para você, rodeando, bonzinho, não é? Fazendo o serviço, lava a louça, lava o banheiro, mas sem pedir, né? Ô pai, ô mãe, e abraça, e rodeia, e beija daqui, beija dali, aí você já fala logo o que você quer. Paulo, ele faz isso com Filemão, ele elogia, ele fala, ele agrada, e depois ele entra com um pedido. Ele fala, perdoa o seu agora irmão em Cristo, Onésimo. Paulo, ele agradece a Deus em oração, pela comunhão entre eles, e isso fala de unidade de espírito. Paulo, ele agradece a Deus em oração, a gente vê aqui, ele fala sobre agradecimentos, sobre momento feliz que ele estava vivendo. E assim, meus irmãos, a gente vê Paulo falando sobre a igreja que havia na casa de Filemão. Paulo,
ele fala no versículo 7. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Paulo ele está se dirigindo aqui à igreja, ao grupo de convívio que tinha na casa de Filemão, a igreja doméstica, o culto doméstico na casa de Filemão. E ele fala, olha, você tem reanimado o coração de muitos. A casa de Filemão era um ponto de pregação, a casa de Filemão era uma igreja, e Paulo ele está falando assim, olha, os cultos na tua casa, Filemão, tem reanimado o coração de muitos. A época de perseguição à igreja, épocas difíceis, e Filemão tinha aberto esse grupo de convívio na casa dele. Paulo ele elogia aqui Filemão, ele fala, olha, a igreja que tem na tua casa, Filemão, ela tem reanimado o coração de muitos santos. A gente fala de reanimar coração, eu lembro daquela massagem cardíaca, né? Do desfibrilador, aqueles médicos, né? Que quando chega na emergência, aquela pessoa que está em parada cardíaca e dá aquele choque, dá aquela massagem. E a gente fala sobre reanimação, e Paulo fala, olha, pessoas, crentes que estavam já mortos, o grupo de convívio, a igreja na tua casa, tem servido para ressuscitar muitas pessoas, muitos crentes, muitos servos de Deus. Então, irmãos, aqui a gente vê que na casa de Filemão, existia um pronto socorro espiritual. Filemão abriu um ponto de pregação, uma igreja na sua casa. Atos, capítulo 5 e versículo 42, o Alex até leu aqui na quarta-feira. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de número 42. Nos diz assim, todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Assim como na casa de Filemão havia um grupo de convívio, aqui a gente vê que nesse contexto do Novo Testamento, casas e casas eram abertas para ser ponto de refúgio, lugar de pregação, lugar de receber as pessoas, lugar de falar-se do amor de Jesus Cristo, lugar de falar sobre o Evangelho de Jesus. E os irmãos não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, irmãos, nós podemos ver aqui nessa carta de Paulo a Filemão, que a casa de Filemão era lugar de renovação. Nós vemos nessa carta que a casa de Filemão era lugar de avivamento. Na casa de Filemão era lugar de encontro com Deus. Nós podemos ver nessa carta que a casa de Filemão era lugar de salvação. Na casa de Filemão era lugar de transformação. Na casa de Filemão era lugar de cura. Na casa de Filemão era lugar de oração, de intercessão. A casa de Filemão era um ponto de treinamento. Não é assim que a gente tem vivido aqui na igreja de Osasco. A gente vê que na casa de Filemão era lugar de cuidado de uns para com os outros, os irmãos cuidavam um dos outros. A gente vê na carta de Paulo a Filemão que a casa de Onésimo, como casa de oração, como grupo de convívio, era lugar de ensino da palavra de Deus. A casa de Filemão era lugar de comunhão, a casa de Filemão era lugar de adoração, a casa de Filemão era lugar de desenvolvimento, na casa de Filemão era lugar de ser e pertencer, na casa de Filemão era lugar
para ser filho de Deus. No mês passado nós falamos muito de paternidade, de filiação divina, e a gente vê aqui na casa desse homem chamado Filemão, era lugar de encontrar a paternidade em Cristo Jesus, lugar de convívio. E aqui na Igreja Cristã da Trindade em Osasco, nós temos percebido, irmãos, de forma muito clara, que Deus tem falado muito forte ao coração do nosso pastor. Nosso Deus tem incomodado bastante o nosso pastor André, acerca de caminhar nesse sentido de grupo de convívio, de casas que precisam ser transformadas em casa de oração, em lugar de ter paz com a vizinhança, lugar de encontro dos céus com as pessoas que vivem ao nosso redor. Também essa questão de Deus falar com o nosso pastor, incomodar tanto, a gente vê isso de uma forma tão real que a casa do pastor é o primeiro grupo de convívio da nossa igreja. Não é aquele, vocês vão e façam. Não, ele está nos indicando, faça como eu fiz, como eu faço. Abram a sua casa e nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. E isso nos fala de exemplo. Em toda a Bíblia, irmão, nós vemos muito exemplo de que quando Deus quer mover o seu povo a algum propósito, ele sempre se dirige primeiro ao líder. Não foi assim, não é assim? A gente vê com Moisés, com Josué. Deus não falava com o povo, não porque era menor, ou menos, ou menos importante, não, mas sempre Deus se retrata primeiro ao responsável pelo grupo. Nós vimos com Moisés, com Josué, que seguiu, foi depois de Moisés, a gente vê os exemplos através da vida dos profetas, dos reis, no próprio Apocalipse, na carta endereçada às 7 igrejas da Ásia, a carta é endereçada ao responsável da igreja, e nós precisamos crer, irmãos, e abrir o nosso coração, e nas nossas casas, abrir o nosso coração e abrir as nossas casas ao chamado de Deus. Precisamos colocar nossas vidas, nossas casas, precisamos colocar tudo o que temos à disposição ao serviço de nosso Pai. E o mais interessante, nada é obrigatório, nada é forçado. Nós precisamos também cooperar ativamente participando. Nem toda casa aqui, ou todo mundo vai abrir sua casa como grupo de convívio. Mas nós precisamos, pelo menos, cooperar com a nossa presença. Indo, ajudando, fortalecendo, participando com a nossa experiência, com a palavra de Deus, com o louvor, com o ponto. É tão gostoso, você que nunca foi, participe, vá. Você vai ver como o ambiente é gostoso, a gente conversa, é um culto informal, não é assim, pastor? É um encontro para a gente compartilhar ideias, para a gente falar acerca de um assunto referente à palavra de Deus. Um lugar de união, um lugar de fortalecimento da nossa família espiritual. E isso também nos fala sobre ser e fazer discípulo. A gente fala muito, sobre, hoje aqui o pastor falou sobre a evangelização, sobre a missão até transcultural, fazer missão em outros países, em outros lugares. Isso está certo, tem que fazer mesmo, mas às vezes a gente tem a oportunidade dentro da nossa casa de fazermos. Às vezes a gente promete tantas coisas para Deus. Eu vou ser melhor crente, eu vou ser isso, eu vou fazer. Está chegando o final de ano, e começa as promessas para Deus. Eu vou ser mais crente, eu vou orar mais, eu vou evangelizar, eu vou fazer evangelismo. Mas o Senhor tem nos dado a oportunidade aqui de abrirmos a nossa casa, o nosso coração como ferramenta de evangelização para o reino dos céus. E falando em casa hoje nessa manhã,
eu lembrei de algumas situações que eu presenciei. No Munhoz Júnior, meu xará aqui, Paulo Moreira, ele conhece. No Munhoz Júnior, na rua Eurico da Cruz, tem uma Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Se você estiver perdido pela redondeza, a fachada da igreja, acho que é lilás, né? Ou é rosa, aí chama de lilás. Se você estiver perdido lá pelo Munhoz, fala, onde é que fica a igreja rosa? Ah, é na Avenida Eurico da Cruz, ali e tal, né? Hoje já faz mais de 50 anos que tem aquela igreja ali. E pensando em grupo de convívio, em pontos de pregação, eu lembrei, eu ainda muito criança, onde é aquela igreja, pastor Paulo? Morava um irmão naquele terreno, era dono do terreno. Irmãos, entendam, eu não vou falar aqui que você tem que vender a sua casa e virar igreja, não. É um exemplo de grupo de convívio, do amor de um crente pelo evangelho, por almas, por pregação da palavra. O irmão Getúlio era dono daquele terreno, um lote largo, grande, você passando lá, você vai lembrar. Ele morava lá com a sua família e aí ele construiu 4 paredes, um banheirinho, e falou para o pastor da igreja, falou, pastor, faz uma igreja aqui no meu quintal. Aí abriu-se ali um grupo de convívio, um ponto de pregação, e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, chegou um ponto que esse irmão Getúlio, ele doou esse terreno para a igreja. Muitos que vivem ali, que congregam ali, não sabem dessa história. Ele passou aquele terreno dele para o nome da igreja. Hoje é terreno, a igreja da igreja Assembleia em Osasco do Madureira. Só que ele não tinha outro terreno. Ele não tinha 10 casas. Era só aquele. Ele passou para a igreja. E aí ficou inquilino da igreja, ele ficou como zelador da igreja. Veja só, o amor desse homem para com as coisas de Deus. Ele passou a ser zelador da igreja, que era terreno dele, casa dele. Ele doou para a igreja. E aí, Deus nunca desampara os seus filhos. Meu pai tinha um terreno grande, e aí viu o irmão Getúlio lá, depois que ele doou a igreja com as crianças pequenas, meu pai com um terreno grande, meu pai propôs para ele, falou, ô Getúlio, você não quer dividir esse terreno aqui comigo? Eu estou pagando ainda, a gente divide o terreno, divide, né, o peso da prestação, você fica com a metade, eu fico com a outra metade. Meu pai fez assim, dividiu o terreno, e o irmão Getúlio hoje construiu a casa dele e mora lá com a família dele. Isso é um exemplo de pessoas que se dedicam, que amam as coisas de Deus. Ele doou, não ficou com a sua família na rua, Deus providenciou o terreno, hoje é vizinho lá da minha mãe lá. Outro exemplo também, lá no Bel Jardim, quem conhece a igreja que eu fazia parte, o terreno lá foi doado. O irmão João Evangelista morava lá, ele doou o terreno, hoje da igreja, ele doou o terreno dele para a igreja. Eu não estou falando aqui os irmãos vender a sua casa, não. Tá? Exemplos só disso. O outro pastor, amigo meu, ele faz parte de uma igreja grande aqui em Alphaville, todos nós conhecemos, uma igreja que é do quarteirão inteiro ali. Os irmãos falando sobre a necessidade de construir uma igreja para as crianças, igual aqui a gente tem, né? A igreja das crianças, a igreja dos jovens. Os irmãos falando, o pastor conversando sobre a necessidade de um ambiente, de uma igreja exclusiva para as crianças. O irmão falou, só que eu não lembro se era lá, eu sei que esse irmão pegou, falou, olha, está aqui, pastor, eu tenho um prédio em tal lugar, é para a igreja das crianças. Então, irmãos, são exemplos de amor pela obra do Senhor. E aqui a gente vê o pastor falando sobre a questão da gente anunciar, não é dar casa para a igreja, mas abrir as nossas portas para a gente alcançar as pessoas para o reino de Deus através de um ponto de pregação na nossa casa. E eu iniciei aqui dizendo que a carta de Paulo a Filemão fala sobre amor, gratidão
elogio, incentivo, restituição, perdão e reconstituição. Nos conta uma história de amor, o amor de Deus que alcança Paulo, que era um perseguidor de crente, de cristão, que através de Paulo alcança Filemão, um homem rico, e que alcança Onésimo, um escravo e ainda fujão. E dessa mesma forma, irmãos, Deus quer usar você, Deus quer usar a mim, Deus quer usar a sua casa como um grupo de convívio para alcançar seus familiares, para alcançar seus parentes. Deus quer usar a sua casa como um grupo de convívio para alcançar a vida dos seus amigos. Deus quer usar a sua casa como um grupo de convívio para alcançar os seus vizinhos. Quantos escravos existem à nossa volta? Nós falamos sobre escravidão aqui no mundo antigo, mas eu quero trazer essa questão da escravidão para a vida espiritual agora, para a nossa condição, para os nossos dias de hoje. Eu quero trazer a escravidão desse mundo antigo para o mundo moderno, para a nossa vida espiritual. E você já parou para pensar quantas pessoas vocês conhecem, que eu conheço, que são escravos do pecado, vivem ao nosso redor? Quantas pessoas eu conheço, eu trabalho, eu convivo, eu passo pelas ruas aqui, o lugar de bares, eu desci aqui hoje para comprar alguma coisa no mercado, eu vi um jovem aqui sentado aqui na esquina aqui, acabado, fechou-se os bares, os amigos foram embora, e ele ficou bêbado aqui, ó, deitado na calçada aqui, urinado, todo mundo passando de longe. Quantas pessoas nós conhecemos que são no mundo moderno, na situação de hoje, agora, domingo pela manhã, são escravos do pecado? Quantas pessoas nós conhecemos com famílias destruídas? Quantas pessoas nós conhecemos de filhos escravizados pelas drogas? Quantas pessoas nós conhecemos de pais que têm uma vida destruída, uma vida de tristeza, de coração angustiados pelos filhos que são escravos das drogas e do álcool e da bebida, escravos do tráfico? Quantas pessoas nós conhecemos que estão vivendo um momento de perdas hoje? Pessoas que estão vivendo luto de morte dentro da sua casa, vizinho seu, vizinho meu. Quantas pessoas nós não conhecemos que são prisioneiras, que vivem na escuridão? Quantas pessoas nós conhecemos que são oprimidas? Quantas pessoas nós conhecemos que são casamentos destruídos? Quantas pessoas ao nosso redor nós conhecemos que estão vivendo e passando pelo momento do divórcio? Quantas pessoas nós conhecemos que são escravos, talvez até de depressão espiritual? Quantas pessoas você conhece que têm o pensamento de suicídio? Não preciso ir para país fora para ser missionário, não. Não preciso ir para a África tirar foto com criancinhas que estão passando necessidades para eu ser um missionário, não. Basta eu abrir a porta da minha casa, que essas pessoas que vivem nesse mundo como escravo, elas vão se chegar. E elas vão conhecer o grande libertador que é Jesus Cristo. Elas vão ter um encontro com Deus através do ponto de pregação na minha casa. E haverá libertação. As algemas serão quebradas. Os ferrolhos serão despedaçados. E muitas vidas serão libertas através da sua casa missionária, sua casa como grupo de convívio, e nós vamos ser testemunhas vivas do milagre que Deus vai fazer em Osasco, através dessa oportunidade que eu e você, quando abrimos a nossa casa para a pregação da palavra, a pregação do Evangelho, o milagre acontecerá de forma espontânea e extraordinária.
Não basta muitas coisas não, irmãos, não basta muito recurso, não basta a minha casa ser o piso de mármore, a casa ser em alfaville, para eu abrir, né, para mostrar a minha casa, ou para eu ficar envergonhado, porque irmãos vão ver a minha casa. Não, 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 não é disso. A gente está falando aqui de espírito, a gente está falando de salvação, a gente está falando de libertação. Quantas pessoas a gente conhece, escravos de enfermidades, sabendo que o nosso Jesus pode dar jeito nessa situação. E quando eu fecho o meu coração, eu estou impedindo dessas pessoas terem encontro com Deus na minha casa. É para a gente refletir, irmãos. Talvez não é para dar muito glória não, pastor. Mas é para a gente, domingo pela manhã, voltar para casa pensando no seguinte. E eu sei que Deus tem incomodado muita gente aqui, pastor, já. Com esse pensamento, puxa vida, mas eu podia. Na minha casa podia. Mas e o que é que falta então, irmãos, para isso? O que é que tem impedido disso acontecer? Não é assim quando a família começa a crescer, a gente tem que construir o puxadinho. Mais um quarto, nasceu mais um filho, estende a lona, estende a casa e vai ampliando, e vai aumentando. Aí não dá, bate a laje, cresce, faz mais um cômodo em cima, faz outro. A nossa família ICT em Osasco, ela está crescendo. O pastor falou que já tem se solidificado e a gente precisa ter extensões da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Você já imaginou? Tem igreja da Cristã da Trindade em Osasco? Tem. Tem lá na rua Açucena, número 670. Mas agora tem uma igreja também na casa do irmão Paulo. Onde é? Lá no Munhoz Júnior, na rua Pardinho, número 740. Pode alcançar mais pessoas do outro lado, lá na região norte de Osasco. Pode ser lá na tua casa, lá na minha. A nossa igreja pode se transformar em 10 igrejas aqui em Osasco. E vamos alcançar mais vidas, não é assim o nosso projeto, o croquis que foi colocado aqui, igreja para 1.000, 2.000 pessoas, e o start está sendo dado, a direção Deus tem nos dado, a estratégia Deus tem nos dado, os recursos Deus tem nos dado, basta somente a cada um de nós, eu e você, entendemos o que o Senhor quer das nossas vidas aqui nessa manhã. Deus quer nos aproximar dessas pessoas, e o ponto de contato será os grupos de convívio em nossos lares. Mediante tudo isso, eu devo fazer uma pergunta a mim mesmo nessa manhã. Essa pergunta é para mim, para o irmão Paulo. Isso me incomoda? Qual o nível de amor de Deus em meu coração por essas pessoas que eu citei aqui em cima? Essas pessoas que estão sofrendo na escravidão do pecado, por esses escravos espirituais. Vamos ler Marcos capítulo 12, para a gente encerrar. Marcos 12, versículo de número 30 e 31. Marcos 12, versículo 30 e 31. A gente vê aqui o maior mandamento. Um mestre da lei pergunta para Jesus: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? No Antigo Testamento, os 10 mandamentos era a esteira que movia, o mundo do Antigo Testamento no que se diz respeito ao judaísmo. Os 10 mandamentos. E aí alguém, um doutor na lei, faz uma pergunta para Jesus. Já que tu é bom mesmo, então fala para mim qual que é os mandamentos mais importantes. Aí Jesus responde aqui, o mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Versículo 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este:
ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Então, que nós retornemos para as nossas casas hoje, nessa manhã, refletindo qual é o nível do meu amor. O maior mandamento Jesus nos ensina, que é amar a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento, e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Hoje nós estamos aqui sentadinhos, gozando do favor de Cristo, da salvação. Quem éramos nós antigamente? Cada um tem a sua história. E como eu posso dizer que amo meu próximo se eu não compartilho com ele, com o meu vizinho, esse amor de Cristo que eu experimento hoje, esse amor que me resgatou, esse amor que me tirou dos vícios, que me tirou da bebedeira, que me tirou das drogas, que me tirou de tantas outras coisas. Como é que eu posso dizer que eu amo o meu próximo se eu não quero compartilhar a filiação divina com o meu vizinho, se eu não posso compartilhar a paternidade divina com o meu vizinho? É para a gente pensar nisso, irmãos. Nessa manhã, um culto de ceia, o culto onde nós iremos sentar aqui e compartilhar do corpo, do sangue de Cristo. Como é que eu não me incomodo de não ter o meu irmão, a minha mãe, o meu pai, o meu parente, o meu vizinho participando desse ato com Cristo? Como é que eu posso dizer que eu sou crente? Lavado e remido no sangue do Cordeiro. Estamos dispostos a dizer a essas pessoas que Jesus Cristo, o Salvador, já pagou o preço da nossa libertação lá no Calvário com o seu próprio sangue? Estamos dispostos a colocar nas mãos dessas pessoas um cheque assinado com o sangue de Cristo e resgatar esses escravos para o reino de Deus? Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo fale de forma mais clara ao coração de cada um de nós. Que nós possamos nos importar mais com o nosso próximo, com o nosso vizinho, e que nós realmente sejamos missionários, e que nós possamos ir pregar o Evangelho, ou ir ouvir com a nossa casa, abrir as nossas portas, pregar o Evangelho a toda criatura e fazermos discípulos a partir da nossa casa. Amém?